The title is French fries because the text is related to it. Tá? It's related on it, right? Fala, galera. Boa tarde a todos. Mandem um oi aí. Vamos participar hoje. Estou com saudade da participação de vocês. Dito isto, partiu. So the title of the lesson is related to the text. And before that, as always, we always have the warm-up, you know, and that's some specific question or issue. You know what is issue, Paulina? Não. Vou ler para você a definição. An important topic or problem for debate or discussion. Like this. It's like a question. But in a problem, you know, for example, this is a great question in Brazil. No, question is question. Do you like football? This is a question. But in English, we say for problems, you know, like this, we say issue. You know, it's like a question. Vamos colocar entre aspas, né? Como se fosse uma questão, tá? Ou seja, questões controversas, tá? Questões controversas seria então esse issues, right? Só issues são questões, né? Tá? That's it. We have there death penalty, euthanasia, marriage is outdated. Okay, outdated. Like, for example, nowadays the marriage, you know, to get married is not more something that is an obligation. You know, you are not obliged to get married. You get married if you want. You know, and even this, if you get married, it's not necessary to go to the church to have a great wedding. You know, wedding. No, you can just start living with someone, and it's okay. It's like a marriage. Então, esse marriage is outdated. It's like ultrapassado, right? Wearing fur, okay, fur, Paulina. Many animals are killed. You know, they kill the animals only to extract the fur of these animals, like this. Like, yes, like pelo or pele, right? Mas pele, a nossa pele é skin, né? Mas de animais a gente fala que é fur, ok? Wearing fur, right? The next topic. Fala, galera, cadê meu oi? Tô puto, hein? Tô ficando puto. Deixa eu mandar um emoji pra mostrar que eu tô puto. Aqui, ó, mandei. Eu tô muito puto. Next topic. Robots will destroy jobs. Okay? Robots will destroy jobs. Abortion. Medical testing on animals, and athletes are paid too much. Oi, vocês dão oi. Tá, achei que não respondi. Athletes are paid, you know, for example, Neymar gets a higher salary, and he doesn't deserve that example. You know, this is the issue, right? Let's go there, Paulina. Repeat. Death penalty, euthanasia. Marriage is outdated. Wearing fur. Robots will destroy jobs. Abortion. Medical testing on animals. Athletes are paid too much. Now, we have a question specific about these issues, right? Which of these issues do you disagree with? You know, you don't agree. Which of these topics you don't agree, Paulina? Acho que o último, athletes are paid too much. You don't agree with that? Yes, I think it's... Okay. And why, Paulina? Now, olha só, ele traz um outro ponto ali. Outra situação. Explain your point of view. Explique o seu ponto de vista. Why do you think athletes are paid too much? In my opinion, the money that with Que eles recebem? They get won't be used
Useful things. Uh-huh. Or useful, yeah, useful things. I agree with you, Paulina. I agree with you. And of course, it's always we have this always this problematic that says that oh, but the teacher don't get the salary, and the teacher makes a better makes, teacher acts more than a soccer player, right? It's more important, has a social. ah, meu Deus, gente, esqueci da palavra. Tô tentando falar papel, mas não tá vindo, não é paper, tá? É papel de. De funcionante. Yes, has a social function. Thank you. A social function more important than a soccer player or athletes in general. Another point that we must understand and talk about is that specific athletes from the world of football and the world of basketball in the USA get high salaries. But other athletes, even for example, that play soccer, for example, the percentage of players that get high salaries in Brazil is 2%, 3% of the all players in Brazil. Other soccer players, for example, soccer players that play here at Inter, like how much they get? A really low salary. So, and for example, now they are discussing so much about the the sports, the specific for women's. Okay, for example, men's salary in sport is higher than women's salary. When I say higher, it's incredibly, higher, more. For example, if Neymar gets, I don't know, 20 millions in a year, a woman specific for like Marta, that is the one that is, I think the Brazilian players is between the players that are well paid, well paid, bem pago, né? Well paid. I think Marta, I don't know, 1 million. Vamos chutar, mas só para a gente entender a diferença. In the men's world and the women's world of sport, we have this difference. Okay, that's it, Paulina. Another point, medical tests, robots, abortion. No. Euthanasia, you know what is that? No. You don't know? Let me see. Oh, a friend of mine is being watched at the hospital, sendo monitorado, watched in the hospital, but he is almost dying. Esqueci como é que é em coma. Na verdade, eu nunca vi essa expressão. Em coma, em inglês. Coma? Em coma. Isso aqui é em inglês mesmo, coma. Como se diz? In a coma. É geral, in a coma. In a coma. In a coma. Yes. Fulano is in a coma, right? He doesn't have any expectation of living again or come back to the normal life. So the family or sometimes the medics suggest to turn off the equipment, like, this is euthanasia. Or in some cases that they kill the people using some medicine, Okay, this is euthanasia. It happens not only for a human life, but also for animals. For example, horses, when a horse break a leg, não é leg, né? São patas, paws. Paw Patrol? Patrulha Canina? Ah, então está preocupado. Hã? Então, paw. This is pata, paw, right? Animals with paws, big animals.
If a horse break a leg, they don't have a cast for animals yet. You know cast? Cozinha? Just cast. Ah, Cast. You know, I think the bones of the animals are different. I don't know exactly why, but in this case, they must kill the animal. You know, because the animal suffer too much. So far to end up the suffering of this animal, they do the euthanasia. That's euthanasia, ok? Tudo bem? Eu esqueci de explicar antes ali, mas this is euthanasia, right? Nothing else, Paulina, can we go ahead? no, nothing else. Nothing else? So for you only that athletes are paid too much. Okay, that's it. Pois é, que engraçado, bicho grande não tem. Wearing fur, o que é wearing fur, Jade? É vestir, usar pele, tá? Tipo casacos de pele, que no caso, essa questão é a polêmica porque envolve que tem que matar os bichos, né? Para retirar a pele. Então, por isso que é uma polêmica, né? Nesse ponto aí, a gente está falando sobre controversial issues, right? Ou seja, esqueci como é que eu falei antes lá. Questões controversas, né? Questões controversas, tá bom? Tudo bem, Jade? Usar pele. Let's go there. Go. Book 3, Lesson 28, Words in Action. Penalty, Penalty. shack, Shack. fair, Fair. fries, Fries. ivory, Ivory. string, String. tusks, Tusks. brand, Brand. ad, Ad. misleading, Misleading. tricky, resemblance, Resemblance. handkerchief, Handkerchief. napkin, Napkin. cloth, Cloth. to slam, To slam. slammed, Slammed. slammed, Slammed. to misread, To misread. misread, Misread. misread, Misread. to mislead, To mislead. misled, Misled. misled, Misled. to shrink, To shrink. Shrink. shrank, Shrunk. shrunk, Shrunk. to fold, To fold. folded, Folded. folded, Fold. to resemble, To resemble. resembled, Resemble. resembled, Resemble. Quero voltar um pouco ali, porque eu quero escutar de novo aquelas duas palavras ali. to shrink, Essa aí mesmo que eu quero. shrank, Shrink. shrunk, Shrink. Shrank. Shrunk. Shrink. Shrank. Shrunk. Boa, boa, boa. That's it, Paulina. Questions. Let's go. Sir, eu fiz as tarefas antes que a gente fazia a anotação. No problem. It happens. Olhando por cima, Paulina, sem crise, o que você consegue entender de, tipo, na verdade, esse vocabulário está bem difícil, confesso. Vamos lá, não, sem problema, Paulina. O que nós temos aí? Primeiro é uma sequência. A primeira, penalty, ou neste caso, né? Lembra do death penalty? São tipo pena, né? No sentido de penalidade, de eu vou te punir por algo, né? Então você vai sofrer uma penalidade por isso, tá? O que mais? O cheque. Check. Você sabe também?
Não. Ah, não, tudo bem. Shack is like uma barraca, tá? Um barraco, uma... É que nome daquele livro lá do... A Cabana, sabe? Ah, sim, sim. Aham, se não me engano, o título daquele livro em inglês é The Shack. Tá? Deixa eu conferir aqui. Ó. Shack, right? Então vamos lá. Fair, Paulina, justo, tá bom? Fair, justo. Fries can be fritas. Fries, ivory. Let me show you here. An elephant, you know. Some elephant. Paulina, let me see here. Elephant. Por que pareceu uma arma? Não sei o nome da arma. Paulina? Não, tá difícil isso aqui. Aqui, ó. Some elephants, Paulina. Oops. Some elephants have tusks. Tusks embaixo ali, né? And these tusks, Paulina, are made, the material that is composed, the matter, a matéria, the matter of these tusks are, we call ivory. Ivory. The tusks are made of ivory. You know in Portuguese ivory? Não, não sei. You don't remember? Pelo contexto, não, it's marfim. That's ivory. Ali no... Esse string pode ser corda, tá? Corda de violão, tá bom? Eu sempre gosto de pesquisar porque sempre tem mais alguma coisa, tá? Pode ser corda ou fio, corda ou fio como substantivo. Lá em cima, brand, Paulina, marca, tá bom? A marca, digamos assim, marcas de carro, marca de tênis, é marca. Ad, você conhece? Ad, Paulina? Não? Não tem lá no... Você usa o computador na tua casa ou o seu celular? Computador também? Não tem um AdBlock? Tem. O que o AdBlock faz? Não bloqueia. Bloqueia o quê? Tá. Ad. Só que olha só que louco. Essa palavra ad é como se fosse uma abreviatura de... Olha só, meu Deus do céu, vou até exercitar aqui, porque... Advertisement. Meu Deus do céu, é bem melhor falar só ad, né? Já viu essa palavra provavelmente, né? Em coisas de anúncio, de, sei lá, propaganda da Coca-Cola, propaganda da Heineken, vai aparecer advertisement, ou vai aparecer assim, paid advertisement, anúncio pago, né? O YouTube aparece muito isso. Dependendo do site que está assistindo, o vídeo está assistindo, ele coloca assim, propaganda, anúncio pago, alguma coisa contém anúncio pago, enfim. Nossa, parece um... Fez uma banana, né, pessoal? Enfim, então, a mais fácil é ad do que advertisement, ok? Certo? Misleading, mal entendido, tá? Ok. Desculpa, Paulina. Eu falei errado. É enganar, tá? Enganar. Engano, tá bom? Mas eu me enganei, eu entendi. É sinônimo, mas é enganar, tá? Engano pode ser misleading, ok? Tricking. Não é trapaça? Pode ser trapaça. Trapaça. Right? Vamos ver como é que ele vai aplicar, tá? Resembles, Paulina, é no sentido de você ser parecido com alguém, tá? Parecer-se com, tá? Ou a famosa palavra semelhança, tá bom? Pode ser também. Handkerchief é lenço, tá? Como é que fala essa palavra mesmo? Handkerchief.
Napkin é guardanapo. Cloth é pano de prato. Cloth. Slam é bater ou é, gente? Tô me dando umas. To slam. Bater ou amassar? Bater. Bater. Digamos assim, bati o carro do pai, amassei, amassou a porta. Esse slam vai caber nesse contexto. Quero ver aqui. Na 5, Paulina. Did you ever slam your fingers in a car door? Bateu, macetou, tá? Esmagou, tipo isso. Tá? Slam, tá bom? Misread. Entender errado, tá? No sentido de uma leitura, certo? Digamos assim, você vai ler um negócio e eu vou falar assim para você. Porém, você está lendo errado. You are misreading, tá? Ler errado ou interpretar errado, tá? Mislead, enganar daí, né? Como apareceu essas palavras? Nossa, dá um bug, né? Próximo. Shrink. You buy a new clothes, okay? And you wash the clothes, and the clothes shrink. Uh-huh. Fold, dobrar, tá? Resemble, assemelhar. Gente, que calor. Nossa, máscara depois também é só jogar fora, né? Vou deixar de molho 3 dias. Vira uma naca aqui assim, ó. Nossa. Okay, Paulina, let's check again the vocabulary one more time. To fold. Penalty. Vamos fazer bem. Book 3, Lesson 28. Vamos fazer mais uma vez, tá? Pode ser. Words in action. Penalty. Penalty. Shack. Fair. Fries. Ivory. String. Tusks. Brand. Ad. Misleading. Tricky. Resemblance. Handkerchief. Napkin. Cloth. To slam. Slammed. To misread. Misread. To mislead. Misled. To shrink. Shrunk. To fold. Folded. To resemble. Ó, importante, viu? Eu tava falando errado. Não é com som de S, é com som de Z, esse Z. Ali, ó. Resemble. Tá bom? Paulina, number 1. Meu Deus do céu. Só pode ser o destino. Again, what do you call the traditional Japanese art of folding paper? You know the traditional Japanese art of folding paper. But do you know what's the name of this art? You don't know? I think it's origami. Yes, origami, probably. Yes, origami, meaning. Origami, não tem meaning.
The Japanese word origami is a combination of two words in Japanese. Ori, which means to fold, and kami, which means paper. Traditionally, it was believed that if one folded 1,000 origami cranes, one's wish would come true. Nossa, se dobrar fizesse 1.000 crane. Cranes. I don't know, não entendi o que é aquele cranes ali. Mas enfim. Então, se o cara conseguisse fazer fazer 1.000 peças, teria boa sorte. Dobradura, será? Pois é. Os objetos, talvez não. Cranes. Guindaste. Don't know. I don't know. So we call origami. Okay. Paulina, you said last class that you went camping. Okay. In this case, look at the question. Would you like to spend the night in a wooden shack? Okay, remember shack? Yes. Up in the mountains. Yes, it's like. Okay, shack is like this. I will show you some more images about it. Shack. It's like this, you know. It's like a countryside house, you know. You go to a farm here around Serra Catarinense. In some cases, you find a house like this. You know, like shack. It's not a shack tão feio. Aquela que eu te mostrei em cima, se a gente pesquisa a palavra shack no Google Imagens, aparece como umas casas velhas caindo nos pedaços, né? Anyway, but up in the mountains, I think I would like to do that. I think it's funny, specific if it's cold, you know, with friends and make a bonfire. Remember bonfire? Read for me, Paulina. A palavra montanhas ali, como é que você lê ela? Repeat, Paulina. Mountains. Mountains. A boca indo pro lado. Mountain. Ok? Mesma coisa nessa palavra aqui, ó. Britain. A boca vai pro lado. Britain. Mountain. Ok? Mesmo fim, ó. Britain. Mountain. Por aí vai, tá? Britain. Mountain. Ok? Paulina, palavra fair a gente já viu, né? Fair. Remember fair? Okay? Do you think the minimum wage or the minimum salary, okay, minimum salary in Brazil is fair, Paulina? Yeah, I think. You think it's fair? Okay. Sometimes I disagree with that. I think the minimum wage in Brazil is not fair. I think salary in Brazil should be a little bit higher, you know, and respect the every year's inflation, you know, the change of prices, you know, every year the prices of food, the fuel, you know, rises. Meu Deus, gente. Electricity bill, you know, rises in price. And sometimes the salary, the wage in Brazil, don't follow this rise. You know, the prices of stuff in Brazil rise, but the salary sometimes don't keep pace with the rise of the prices of stuff in general. And we have, I think this year, or last year, I forgot, was the only year that in Brazil there wasn't an improvement in the minimum wage. Every year, the minimum wage
suffered improvement, right? But this year, I think, didn't suffer any improvement. That's it. For example, people make jokes about the price of the rice, rice in the supermarkets, but it's sad for many families that have the bills controlled, or I get one salary and I have my wife, my children, oh, it's just R$ 5, but it's not only R$ 5, it's R$ 5. It's a problem, it's complicated. Paulina, I've explained it for you before, number 4. Where does ivory come from? Ivory, remember ivory? Mhm. Where did ivory come from? I think the ivory comes from two elephants. The elephant, of course. You know that there is a country called Ivory Coast. Ivory Coast. Yes, the name of this country is because in the past elephants were haunted. Não, haunted é assombrado. Estou confundindo as palavras. Haunt é assombrar. Hunt. Então, tá certo. Confundi só. Só. Não, confundi só uma letra. Olha a cagada que dá, né? Olha só. Eu falei haunt, mas eu queria dizer hunt, tá? Assombrado, haunt, de ser assombrado, para assombrar, and hunt, de caçar. Elephants were hunted in this place, in Africa, a country in Africa. That's why the name Ivory Coast, because they killed many elephants only to take the tusks of the animal and to sell it, because the matter of the tusks we call ivory, and ivory is an expensive product. That's why we say Ivory Coast. Yes. Like it's here. Olha. Yeah? The Ivory Coast. This is Ivory Coast, right? Que é a Costa do Marfim, né? Especificamente é uma área de muita exploração, especificamente de marfim, né? Right? Me sigam para mais dicas. Guiné, nossa, é tanto país, né? Mauritânia, Mali. Engraçado que ele padroniza-se, né? Quando se fala, na África. Nossa, olha o tamanho que é. Né? Lá na África não sei assim. Lá na África. Nossa, tem muito país lá que tem muita diferença, né? É a mesma coisa a gente dizer que na América do Sul. Tudo igual. Do nosso Brasil, E a gente- daqui do sul tá com o norte. A gente acha que. E é uma tendência do ser humano, sabe? Não é nem tipo por. É uma tendência nós de padronizar. Né? Quando se fala, vamos falar, por exemplo, em Austrália, o que te vem na cabeça? Canguru. Canguru. São estereótipos, né? Uhum. Então. Enfim, that's it, Paulina. Cote d'Ivoire, French. Paulina, which other language would you like to speak? Japanese. Japanese. It's hard. It's not hard. It's different. Yes. I've heard that there isn't any language difficult. There is a culture distance for that. For example, for us learning Spanish, okay, because Portuguese, provide from a language that is similar to Spanish. Learn Italian is not that hard too, because our similar language and culturally we are connected. But what connection do we have with Japan? Almost nothing. Of course, we have some connection, but talking specific about language, we don't have any similarity. I've heard that
the first navigators, okay, navigators, to get in the island that is Japan right now were Portuguese navigators. And yes, it's only a curiosity, but and also I forgot exactly, but I think I've read that on that site that I suggested you about the internship, not internship, the exchange. Remember, Mhm. from Japan and Brazil, the two cultures are connected because it's a way of, for example, because the Japanese immigrants were, succeed here in Brazil. Brazil received them very well, so that's why they have this interchange, between countries and cultures, and you can go study there, and people from Japan can come to Brazil. I think I've read on the same website that I sent you about. Como é que é o nome da sigla? Famagem. Esqueci, Agora é bom. esqueci da sigla do intercâmbio lá. Mas enfim, descobri lendo, foi num site desse aí. Falou assim: você acha que o Brasil e Portugal, o Brasil e Japão não tem nada a ver? Você está errado. Claro que culturalmente tem muita diferença, mas tem alguma coisinha que puxa, por exemplo, Ah, que é tipo cacau, se não me engano, que tem a ver com. Enfim, just curiosity. Paulina, I think everybody has slammed the fingers in a car door. Have you ever? no, we're not doing Congratulations. I have slammed my fingers. it. I remember that my father slammed his fingers and I laughed so much and he got angry at me. Hey, get out of here! Devil! Everybody says inferno, Everybody that I know used to say inferno, and get angry. People say, get out, sai daqui, inferno. Like devil, right? So, or diabo, né? Enfim, or hell, Hell. Nossa, tô viajando, gente. Meu Deus, tô viajando demais hoje nas palavras. Nossa! Devil é o Jânio, né? Não é o inferno, é hell. Hell. What the hell is going on? Hell. That's hell. Nossa, devil. Tô mal. Viajei na maionese. Paulina, now question 6. Who do you resemble the most? A palavra resemble é no sentido de com quem você mais se assemelha. Your mother or your father? Depende, acho que mais na aparência meu pai e na personalidade minha mãe. So, in appearance, My father and my personality, my mother. your mother. Ok. Number 7, como eu sempre digo, algumas frases podem ser estranhas para nós, tá? Mas a ideia é sempre que vocês consigam, estruturar uma frase de uma maneira adequada, Question 7. Do you use handkerchiefs or tissues when you need to blow your nose? Diferentes estilos mesmo. Tissues is like lenços. Handkerchief também não é isso. Desculpa. Calma. Handkerchief é o de bolso, sabe aqueles de velho assim que se usa no bolso, que é nojento assim? Mas eu uso daí, putz, aí me quebra, né? Mas sabe, aqueles de pano? Handkerchief, tá? Tissues pode ser tipo guardanapo ou lenço de papel. Mas é mais no caso de guardanapo, tá? Entendi. Beleza? When my nose blow, I use shoes. Tissues, já? Ok. Você não pode falar mesmo. Brand of perfume, Paulina, your favorite? Depende. Jequiti. Tem entre Natura e Boticário. Okay, you have both too. Yes, it's the most used in Brazil, right? Natura and Boticário. I've heard that Natura had bought Avon. Yeah, Natura and Avon now is the same group.
Okay? It's not this. Três batidas no vídeo. That's it. That's it, Paulina. Preciso tomar uma água, virar a câmera para cá. Quer pegar uma água para você, com vontade. Yes. Nothing else, Paulina? Any question? No? About that? You want to answer some more questions again? No? Ah, tem algumas palavras em japonês que são cognatas do inglês também. Aham. Então, eu assisti no TikTok, me apareceu. Tem várias. Hambúrguer, é tipo. Também Goro. tem café, que é coffee, e é coffee em inglês, e em japonês é coffee. Aham. Então, tem bastante palavras na Hambúrguer, né? Tipo, hambúrguer, né? Hambúrguer, se não me engano. Tem bastante. Deixa eu pesquisar aqui. Natas. Arukoro. É? Sim, ó, tipo, Arukoro. Álcool. Bidoro. Vidro. Botando. Na portuguesa também. Aham. Furasuko. Frasco. Capitã. Capa. Caruta. Carta. Copo. Copo. Ombro. Pão. Sabão. That's it. Nossa, aqueles riscaria lá é difícil de fazer, né? Na verdade tem 3, né? Tem o Tem 3. 3 alfabetos. Tinha só 2. Hiragana, katakana e kanji. Kanji. Tem um deles lá que é tipo da delay, entendeu? É o que dá delay. Tipo, esse Arukoro é um alfabeto específico para pessoas estrangeiras, entendeu? Ah, entendi. Daí, kanji é mais usado para coisas mais antigas, entendeu? Tipo, por exemplo, um aeroporto, coisa assim, nome de... Tem cada um para cada coisa, né? Isso, aí tipo aquelas riscarias lá, daí parece com chinês um pouco, tá? Aí tem esses dois, hiragana e katakana, eu não sei qual que é a diferença, mas eu sei que dá para pegar o nome do cara, tipo, e fazer... É por sigla dele, não é? Hã? Eu sei que é por sigla. Eu hoje tenho uma outra dele para nome. Acho que é assim. Eu tinha falado uma imagem para eu tentar entender como é que funciona. Peraí. Tem um passo só para eu tentar aprender os alfabetos em japonês. E Jesus. Tem o quê? Uma foto de japonês tipo assim, ó. Ah, tá, entendi. Cara, não tô entendendo nada, não, tudo bem. Hiragana. E por que tem tanto G assim? Acho que é para ver aqui, ó. Tem algumas palavras, algumas sílabas diferentes, tipo sim. Ah, tá. Nossa senhora. Complicado, né? Deus o livre. Ah, mas eu queria aprender. Mas diz que aprende, né? Ah, É prático, na verdade, você vai dominando aos poucos, né? That's it. Ninguém vai perguntar nada? Tô chateado. Rain or shine, Paulina, read for us. Well, we will go camping. Rain or shine? Nós vamos acampar. Rain or shine. Como é que a gente falaria?
Tem uma expressão. Faça chuva, faça sol? Faça chuva, faça sol. Rain or shine. Chovou, vente. Eu já ouvi falar também. Chovou, vente, tal coisa. Chovou, vente, tal dia vai acontecer isso. Chovou, vente, próxima aula tem uma prova. Por exemplo. Rain or shine, right? We go camping, rain or shine. Ou seja, independente do que aconteça, independente do que está marcado, já vamos fazer, não interessa, tá? On the dot, Paulina. Meet me at the bookstore at 3 o'clock on the dot. Esse on the dot, we can say that 3 o'clock, remember sharp? Tipo, em ponto. On the dot. Ah, mesma coisa? It's the same. Unbeat. I had a hair. Ok. Acho que faltou um bad hair. Lembra que a gente viu esse tempo sobre bad hair day? Eu acho que faltou alguma coisa ali. I had a bad hair day today. So I'm totally beat. Or I can say I'm very tired. I'm totally beat. It's like I'm acabado. Estou acabado hoje, estou detonado. Nossa, eu estou detonado hoje, cara. Tive um dia. Nossa, I had a hair day today, so I'm totally beat. Right? I'm totally beat. Estou totalmente cozido. Right? I'm really, can be also. Tudo bem? Beat is like very tired, you know? 24/7, Paulina. That is a great shop. They're open 24/7. I can say that it's 24 hours, 7 days a week. You know? It's like open all the time. Like, como se fosse umas 24 horas aqui. Tá lugar lá, o posto é 24 horas. Nunca fecha, tá? "24/7. They're open 24/7, right? They're open all the time. Yeah. Rain or shine, on the dot, unbeat, 24/7. Paulina, vou pedir para você criar duas, né? Com aqueles ali. Foi isso? Ok, então Vamos lá, então. Let me check. Esse aqui do speaker ou é o... não, isso. Vamos lá. Deixa eu pegar na caneta bonitinha, né? Nossa. Using for expressions, he honked his car in front of my house. It's about time to go to the shopping. Ir às compras ou de ir ao shopping? Ir às compras. Tá. To go shopping. It's about time you buy clothes. About time you do your homework. You have to own a nice home. You have to own state-of-the-art cell phone. We need a blue paper. We need a green paper. I feel guilty for have done that. I feel guilty for him. I don't like your concern. I feel grateful. Como é que tá lá? Qual que foi essa aqui do concern? Paulina, deixa eu achar aqui. A gente continuar. I don't like your concern? Não. Tem umas ali que eu tirei e coloquei em parênteses, tá? Que não precisava das palavras dele. Então vamos às compras. Let's go shopping. E qual é a outra? That's it. Para hoje, então, a mesma coisa. Rain or shine, pode ser? Rain and shine. Unbeat. Pode ser? Rain or shine, unbeat. Tá bom? Speak up, Paulina. Let's go there. Ô, seus... Bonito.
Ah, achava que eu ia xingar, né? Ô, os bonitos do YouTube. Deus tá vendo aí? Que esse monte que eu tive que mandar só pra ver o que aqui. Entendi. O que é isso aqui, não tem? É um macaquinho com um rolo de pintar. Sei lá. Ninguém vai falar comigo mesmo, beleza? Então, Deus tá vendo aí. Comprar um açaí pra Paulina e pra você não. That's it. Jade está aí. Nossa, Jade Eduardo da Silva. That's it. Não vai perguntar nada, Jade? Ah, meu Deus. Sinal que tá tudo bem, então. Que bom, fico feliz. Professor top desse não tem como ficar com dúvida. Me afoguei. A Covid. Vamos lá. Speak up. Let's check, Paulina. Vamos prestar bem atenção nas pronúncias. Agora você está. Book 3, Lesson 28. Speak up. Where did they spend the night? They spent the night in a shack. Don't you think this is expensive? I think this is a fair price. Who do you think he resembles? There's some resemblance between him and Elvis. What happened to your new jeans? My new jeans shrunk after wash. We shouldn't go jogging. It might rain. Rain or shine, we'll go jogging. You seem tired out. I had a tough day. I'm beat. How many hours is the restaurant open? The restaurant is open 24/7. Can you help me fold these clothes? I can fold the t-shirts. May I close the door? Don't slam the door. The information was all wrong. I think I misread the data. How do you see the situation? This is a rather tricky situation. Let's have baked potatoes. Let's have French fries instead. What do they sell? They sell all sorts of footwear. Was the report clear? The report was misleading. Do you agree with the death penalty? I strongly disagree with the death penalty. Who can fold those shirts? I'll fold my shirts, you'll fold yours. Esse trick aqui tá enrolando ali. Então, esse trick, no caso ali, é de truque, tá? Em outro caso. Neste caso, pode ser como se fosse uma situação complicada na ONS, Paulina. This is a rather tricky situation. Tipo, é uma situação tanto quanto complicada. Poderia ser assim, tá? Aí, porque sozinho é truque, né? Isso. Tricky situation. Let me check. Yes. Na 13, talvez pode não. All sorts. All kind. Footwear, okay? Footwear? Não. Footwear is like, for example, if you go to Pitol, you find all sorts of footwear. You know, sneakers like this, sneaker like this style. You know, many styles of sneakers. You know, so like calçados, right? This. Or footwear, sportwear, o que mais que tem? Enfim, esqueci agora, acho que seria só essas duas que devem encaixar nessa ideia aí, sportwear, footwear, skatewear,
Nossa, tem um monte. Tá? Mais alguma, Paulina? Na 3, na resposta, ele algo seria tipo o nome da pessoa normal ou uma expressão? Na resposta. It's a person. There is some resemblance between him and Elvis. It's the person, maybe the singer, maybe, E na 6, a resposta, I had a tough day. Seria. I had a tough day. Can be like, I had a hard day. Muito difícil. A tough day, um dia duro, um dia complicado, um dia I'm beat, ok? Onde foi isso? Na 9, Paulina. May I close the door? Don't slam the door. Não vai na porta. Não bata a porta. Na 10, the information was all wrong. I think I misread the data. Interpretei errado a data, entendi errado a data. Na verdade, aqui é misread, tá? Porque tá falando aqui, a informação estava errada. Então, se estava, está no passado. Então, quando eu falo read, I read books. In the past, I read books. I misread, I misread, tá? Ok, Marina? Where did they spend the night? They spend the night in a shack. Don't you think this is expensive? I think this is a fair price. It's a fair price. Who do you think he resembles? There is some resemblance between him and Elvis. What happened to your new jeans? My new jeans shrunk after rush. We shouldn't go jogging, it might rain. Rain or shine, we will go jogging. You know jogging, Paulina? Correr assim, né? Diferença de jog para run. Ritmo para poder sair. Ligar um exercício assim, e não é correr profissionalmente. That's it. You got it. You got that right. You seem tired out. I had a tough day. I quit. How many hours the restaurant open? Is the restaurant open? The restaurant is open 24/7. Can you help me fold these clothes? I can fold the shirts. May I close the door? Don't slam the door. The information was all wrong. I think he's misread the data. The data. How do you see the situation? This is a rather tricky situation. Let's have baked potatoes. Let's have a French fries instead. Instead. What do they sell? They sell all sorts of footwear. All sorts of. All sorts of. Was the report clear? The report was misleading. Report? Tipo, reportagem. Não, can be. Como é que é quando a gente pega na escola um boletim? Pode ser um boletim, um relatório, tá? Was the report clear? The report was misleading. Era enganoso, né? Estava enganoso, enfim. Do you agree with the death penalty? I strongly disagree with the death penalty. Yes, when I say I strongly. Tipo, So much. uh, Who can fold those shirts? I will fold my shirt. You will fold yours. Quando eu tenho essa junção aqui, quando eu tenho esses encostos aqui, ó, vou colocar assim, ó, like this, you, tá? Pode alongar esse you, ok? É difícil falar um U e um L na sequência, né? Não faz tanta diferença, né? Fala né? Não muda tanto. So, you, I, right? I fold my shirts, you fold yours. You fold yours. Beleza, Paulina? Vamos escolher 6 dessas aí pra gente trocar? Pode ser. 6 para trocar. E daí dessas 6 que você troca, tá? Você
Posso pegar aqui, pegar meu celular. Deixa eu ver aqui, cadê a planilha aqui? Deixa eu dar uma olhadinha lá, vamos dar uma olhadinha. Juntos escolhendo na hora 27, que vamos voltar lá. Qual foi o número que você gravou, você lembra? Tá na deixa aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Então, eu fiz a 2, a 4, deixa eu fazer 4, né? Tá, então é 4. A 13, Já? a 12 também A 12 também. e a 14. E a 14. Fechou. Então vamos lá. Então é ótimo, vamos ver. It's about time. Tá bom? Beleza. Let's turn the page, Paulina. Let's go ahead. Nenhuma pergunta mais aí, tudo bem? Não, tudo certo. That's okay. Nice, Paulina. We have the text French fries. Paulina, I think you love French fries. Yes, I love. Everybody, I think, like that. It's delicious. It's tasteful, you know. But I've discovered that the biggest secret of the taste of the French fries is related to the oil that we fry. It's not related, it's not the potato itself. The taste comes from the oil and of the salt, and from the salt. Because I've made some potatoes, some French fries recently on a, that air fryer. Yes. Yeah, and the taste is not similar. It's good, okay, and it's healthier, but the taste, what makes the taste of the French fries is the oil, or sometimes the taste of the salt. You know, when was the last time you ate French fries? Last week. Last week. Yeah, sometimes you buy from the supermarket that come in package, or you. Sometimes I do on the supermarket. Yes, it's not so expensive. It's important. It's good to buy that because it's easily to prepare. You know, you don't need to peel, right? I think it's peel. It's cascar. Peel. P-E-L-L, I think. Peel. Meaning. Mas moral mass of solvency pílula. Não. Gente, todo estou viajando. Descascar. Ah, é peel com. Tá certo, com dois Es.
Peel. P-E-E-L. Peel. Because there is a song, very idiot, that I've heard like this. Now, let's go ahead. I'll show you later. Listen and talking, Paulina. Let's check the text. Acho que vai ter bastante coisa que você vai entender. Vai ter 99%, tá? Vamos ver. Book 3, Lesson 28, Listening and Talking. French fries. If you say by any chance that you don't like French fries, people will look at you as if you are from another planet. However, few people can tell why fried potato is called French fries. French fries, also known as chips, French potatoes, fried potatoes, or just fries, became popular just after World War I. Americans brought back to America a hunger for the fried potatoes that they had eaten while stationed in Belgium during the wartime. They were called French fries because French was the language spoken in Belgium. To this day, in Belgium, the pommes frites are considered a national treasure, and they're sold on streets from numerous French fry shacks known as frites. The thin style of French fries has become popularized worldwide, in part by US famous fast food chains. French fries contain fats and bad calories, which can lead to overweight. So if you can't resist, just don't eat too much of it and try to keep a balanced diet. Yes, Paulina. Bem simples o texto, né? E aí? Tem hunger. No segundo pedaço, hunger. Hunger. American soldiers brought back to America hunger for the fried potatoes. Hunger is when you want to eat something. For example, we had lunch, and at 4 p.m., 5 p.m., we'll feel like eating something because we are hungry. It's like this. Então, nós temos hungry, que é fome, né? Com fome é o adjetivo. E ali nós temos o quê? Deixa eu ler cadê a frase. American soldiers brought back to America a hunger. Tipo, trouxeram de volta para a América uma fome por, digamos assim, talvez como se fosse um desejo, tá? No sentido específico da comida, tá? Então eu posso estar falando a hunger for the fried potatoes that they had eaten. Então trouxeram uma fome. Não fica estranho de trazer a fome, mas nesse sentido do desejo, tá? Mas especificamente linkado com a vontade de comer algo, então pode ser hunger. Sabe aqueles jogos, aquele filme ou livro, tem os jogos vorazes lá, eu acho que é, né? Hunger Games. Eu acho que é Hunger Games. Hunger Games. Enfim, então hunger nesse sentido, dá para entender, Paulina? Poderia dizer wish, mas wish com desejo é no sentido de pensamento, entendeu? Eu tenho desejo de ser rico. I wish to be rich. Mas, digamos, estou com desejo de comer batata frita. Embora seja um desejo, no português a gente não diferencia, na língua inglesa tem essa questão. Digamos, desejo do quê? De tomar algo, de comer algo. Então, neste caso, hunger. Daí, beleza? O que mais? E no último, o overweight. Overweight. You know weight? Peso? Overweight. Entendi. Tudo que é over, acima. Entendi. Tá? Peso. Yes. Tem a palavra overdose no português. No inglês, overdose, tá? Uma dose acima, uma dose excessiva. Tá? Tudo que tem over, neste caso, é adicionado mais de uma palavra, indica excesso do que vem na sequência. Tá bom? That's it, Paulina. How much French fries do you eat, Paulina? A little? Yes, nowadays I'm eating a little. But when I was younger, I used to eat so much French fries, you know? Because it's delicious and, the best thing to eat with French fries, Paulina. But the best thing to eat together, to eat French fries with.
What matches with French fries? Ah, French fries and é uma hambúrguer, coca, pastel. pastel. Yes. Pastel with French fries. Também batata comida com certeza. Porque eu gosto Eu nunca de tinha comido. É, claro que vai ficar bom, óbvio, mas um pastel. That's funny. Okay, Paulina, that's it. The best condiment for you, Paulina? Ketchup, mayonnaise, mustard, salt, or something else? ketchup. Pepper, no? No. No pepper? You prefer to make your own fries or going to your favorite fast food? I prefer going to my favorite restaurant. Yes, it's delicious and it's different, you know. They have a secret. I think the secret for on the flavor, no flavor, I think flavor. On the taste, é que sabor é diferente. Flavor só fala o sabor com sorvete que é adicionado. But in this case, the secret of the taste of the fries, it's related to the temperature that is fried, in my opinion. The difference is the temperature. And of course, I think they add, tem um pozinho que eles colocam lá para dar gosto lá, ou como é que é o nome? Não sabia. Que é usado até em restaurantes assim para você, ele dá uma sensação de sacieza, entendeu? Você não precisa comer uma montanha para você ficar satisfeito. Salitre, eu acho que é o nome. Aham, eu acho que é salitre. Não sabia. É. Já percebeu que tem outros restaurantes que tem quase o mesmo gosto sempre? Ó, salitre aplicado ao sais. Qual a função do salitre? Ué? Eu esqueci agora. Mas é o salitre, alguma coisa assim. Tem um pó que eles colocam lá, um negocinho, tipo um sal que você não enxerga, que dá uma sensação de saciedade. Você come e você fica de boas. Ele engana, na verdade, o paladar. That's it. So I think temperature in this substance that is used. Okay. I prefer the situation. Sometimes doing at home is good. You know, I think any choice is positive. You know. That's it, Paulina. That's it. Nós temos outra página agora, a gente pode fazer só até essa parte aqui, depois a gente deixa o restante para a próxima aula, ou fazer os dois agora aqui e deixar o quiz para depois, tá? Listening and reading practice, Paulina. Let's check what's going on. You know, we have a conversation between the customer and the sales girl, you know. Customer can be like the client. Yes? Yes. Listening and reading practice. Let's check together. Book 3, Lesson 28, Listening and Reading Practice. I'm interested in that tablet on sale. I'm sorry, that tablet's not on sale. Look at the ad. It says it's on sale. Sorry, sir, the other tablet brands are on sale, not this brand. You're right. I misread the ad. No problem. Several customers make the same mistake today. No wonder people make mistakes. It's written in a misleading way. I agree. Ads can be very tricky. Paulina, eu tô bugando com esse trick ainda ali. Enganoso, não é enganoso, é enganativos, apelativos. Enganoso, né? Que dá muita fácil. Mas nesse caso pode ser enganosos, tá? Deixa eu ver meus óculos aqui, porque eu preciso ver. That's it, Paulina. What happened in this situation? O cliente foi comprar um tablet e disse que ele estava vendo. Aí o outro disse que não estava, que estava vendo era da outra marca. Aí ele disse, na verdade, né, eu li errado a placa. No wonder people make mistakes. Ou seja, não é de se admirar que as pessoas errem, porque está escrito de um jeito errado, né, digamos assim, in a misleading way, right?
Paulina, why do you think ads can be written in a misleading way? Pra chamar atenção. Uhum. Ah, a gente viu um verbo esses tempos sobre atrair, lembra? Lembro, mas não lembro de como. You don't remember? It's the same of desenhar, to draw clients, to draw customers, you know? Or, for example, sei lá, tem uma assinatura de um plano, hoje eu estava vendo para arrumar um... É que eu tinha um plano da TIM, daí agora daí a TIM dava aquele Deezer, sabe, de música lá. Daí eu estava para arrumar um negocinho de música, que eu gosto bastante de estar ouvindo e tal. Estava precisando entre o Spotify e o Deezer, né? Tipo, você vê lá, R$4,99. Daí você vai ver o que tem, tipo, é só um tempo e depois volta para 16. Então, tipo, não é que é enganoso, mas é que a primeira impressão é que fica, né? Quando a gente vê, por exemplo, por que a gente tem muito no mercado aí os R$1,99 ou R$19,90, R$499, Florida, é só R$499. Se eu falar para você que é 500, a tua perspectiva já muda. Putz, mas 500 conto nisso aí? Não, mas é só 400. Mas olha que é uma jogada, os caras aproveitam disso. Anyway, so this is tricky. It's not tricky, you know, but the way they draw the clients, the customers, they design something smart, wise to, you know, when you pay attention on that, let me take a look on that. And most people that take a look, you know, end up shopping or buying that stuff. Because when we talk about shopping, eles têm que pegar ônibus, né? Agora que eu vou até de bus. Normalmente tem o da 13h35 que agora depois das 4 horas. Mas eu tenho que passar na noite, né? Okay. We make our decisions based on our emotions, and the market, you know, the market in general, the stores, they use it against us. You know, for example, if I show up you first, for example, something really beautiful, Paulina, this glass is special, you know, because you like that, and it fits on you, it's good for you. Oh, I want that. You buy. And sometimes you don't even need this glass, but you buy it only because you feel attracted by the glass. So the market use that against us. Por isso que a gente vê muito processo hoje em dia, de, por exemplo, a gente tem o próprio Código de Defesa do Consumidor, então, porque o consumidor é a parte mais fraca de toda essa lógica dinâmica de vendas e tal aí, é a parte mais perecível, porque a gente é emotivo, entendeu? Se eu te faço propaganda sensacional sobre uma coisa, você vai comprar aquilo, entendeu? E às vezes a forma com que eu uso isso é abusivo. Daí entra... People can, or companies can be sued, you know? Can be sued by customers. Paulina, a última parte ali, listening for understanding. Você já falou um pouquinho, né, Paulina, sobre a sua opinião sobre isso, né? Falou, né? Misleading way. Eu complementei com o draw, né? Falou sim, falou. That's it. Listening for understanding, Paulina. Let's check together. What's going on here? Book 3, Lesson 28, Listening for Understanding. Robert is making a hotel reservation by phone. Listen and write down details like for what date, his last name, how many nights, and credit card number. I'd like to make a reservation for 3 nights from July the 13th to August the 1st. My last name is Sanchez, Sanches. My credit card number is 87 65 42 03 91. I'd like to make a reservation for 3 nights from July the 13th to August the 1st. My last name is Sanchez, Sanches. My credit card number is 87 65 42 03 91. Okay, Paulina, what's going on with this guy?
gente escreveu detalhes sobre datas, última dele, quantas notícias ele foi feitar e teste do número do cartão de teste. Aí ele foi ficado de 30 July until 1st August, 3 nights, and his last name is Sanchez, and credit card number is 8765420391. That's it? Thank you. Sanchez? Yes, that's it, Paulina. Very good. Quer anotar mais alguma coisa? Quer que eu toque de novo? Eu acho tudo certo. That's it, galera. Ninguém falou comigo aqui no YouTube, né? Mas tudo bem. Deus tá vendo. Valeu. Obrigado, viu? Um abraço. See you. Aqui, ó.